Glória a Deus, capítulo 5 de Eclesiastes. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido, porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Se você notar em alguma província opressão de pobres, roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. E que proveito têm os donos a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias comeu seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Amém. O capítulo 5 nos fala sobre os cuidados que nós temos que ter para uma vida mais saudável, uma vida satisfeita. Há muitas pessoas que pensam que o dinheiro, o trabalho, os amigos, às vezes a posição, a fama, vai de alguma forma trazer satisfação, mas não é isso que a Bíblia diz. E Eclesiastes capítulo 5 continua nos falando sobre esses princípios de sabedoria de Deus. Em primeiro lugar, a gente percebe que se a gente quer ter uma vida mais saudável e mais satisfeita, nós precisamos aprender a ouvir mais e ter mais prudência no que falamos. Perceba no versículo 1 de Eclesiastes 5 que o texto diz que quando nós entramos na casa de Deus,
ou seja, nos achegamos à assembleia daqueles que estão reunidos para louvar ao Senhor, para buscar ao Senhor. O texto bíblico diz: guarde o seu pé e chegue-se para ouvir. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos. Irmãos, quando a Bíblia fala que nós temos que ouvir mais, isso fala da capacidade da gente sempre estar aprendendo. Isso fala de humildade, isso fala de atenção, reflexão. Nós precisamos ouvir mais e falar menos. A Bíblia, na verdade, talvez um dos mandamentos mais repetitivos na Bíblia é para a gente guardar os nossos lábios. E nós sofremos, nós erramos, nós ferimos, nós amaldiçoamos com os nossos lábios. Nós deixamos de ouvir quando falamos muito, em todos os sentidos. E sobretudo quando chegamos diante do Senhor. O texto está falando, chegando à casa de Deus, chegando diante do Senhor. Tenha prudência no falar, para que você não faça voto precipitado. Ou seja, nem fale com Deus o que você não vai cumprir, o que você nem está comprometido. Às vezes a gente nem crê de todo o coração e fala por repetição. Isso não tem nenhum significado e isso vai gerando insatisfação e frustração na gente. Então o Senhor diz: quando entrar na minha casa, entra para aprender, para ouvir, para refletir. E é importante, o texto diz que nós precisamos ouvir primeiro, porque até para a gente adorar a Deus, servir a Deus, fazer algum propósito com Deus, é importante que a gente faça isso a partir do que a gente ouve o Senhor nos falando. Tudo que nós fazemos para Deus não deve ser feito simplesmente porque a gente quer ou em busca de algo que a gente deseja, mas deve ser feito pela própria direção do Senhor. Ouvindo o Senhor, Ele vai nos ensinando como agradá-lo, como orar, o que abandonar, o que o agrada e que nós devemos nos concentrar em fazer. Então, guardar os nossos lábios é essencial para uma vida saudável e equilibrada. Agora também é interessante porque o texto fala de guardar os lábios e o coração. Versículo 2: que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Então, não só com o que eu falo, mas eu tenho que cuidar com o que está no meu coração, com o que eu estou alimentando nos meus pensamentos, naquilo que eu estou vendo. E às vezes entramos na casa do Senhor e podemos estar apenas observando as coisas que nos incomodam ou que gostaríamos que fosse do jeito que a gente quer, e tudo isso vai tirando a alegria, a satisfação da vida. Pare para ouvir o Senhor, ouça o Senhor e Ele vai encher o seu coração de paz, de direção, de sabedoria, porque o que a gente fala pode provocar a ira de Deus. Versículo 6 diz isso, Eclesiastes 5, versículo 6. A palavra do Senhor nos diz: não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido, porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele te destrua ou destrua o que você fez, por que você faria isso? Irar o Senhor pelo que a gente fala ou pelo que a gente alimenta no nosso coração. O texto é muito profundo, ainda que seja uma reflexão de tantos dilemas da vida. O capítulo 5 de Eclesiastes é muito claro sobre esse cuidado diante de Deus. Cuidado com as palavras. Não é para a gente ter medo, mas a gente ter prudência. Para a gente também ser fiel quando a gente faz um propósito com Deus, fazer de todo o coração, para que a gente seja fiel, para que a gente cumpra os propósitos que Ele mesmo nos pede. Porque muitas vezes algumas pessoas fazem voto de tolo, prometem a Deus algo por impulso e não por direção do próprio Deus. Como é precioso praticar essa verdade. Em segundo lugar, o segundo cuidado aqui que Eclesiastes 5 nos mostra para uma vida mais saudável é buscar sempre satisfação na simplicidade e não nos bens dessa vida.
Versículo 8, o texto diz: se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso. Às vezes a gente acha que injustiça, impunidade é algo só do nosso contexto, das nossas cidades, do Brasil. Mas, irmãos, o ser humano, ele tem uma tendência de querer dominar sobre o outro. A Bíblia diz que Deus nos criou para dominar sobre a criação e não um sobre o outro. Esse desejo de dominar é algo que sempre corrompe o coração dos homens em todos os lugares. E o texto está falando que essa injustiça, e esta opressão, ela está em todas as camadas, não só o rico, não só os políticos, eles vão oprimir os que estão debaixo deles, mas também pessoas que têm pouco tentam oprimir o seu vizinho, as pessoas que estão perto, a pessoa da sua família. Então o texto está dizendo: não fique admirado, porque você vai ver isso sempre. Injustiça, desigualdade, a impunidade. Quantas pessoas que claramente estão praticando crimes e a impunidade vai aumentando ainda mais a criminalidade. O texto diz: não fique admirado. E ainda no versículo 10, Eclesiastes 5 diz: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Irmãos, a sabedoria de Deus nos ensina a vencer toda cobiça, toda avareza, todo apego aos bens. Há pessoas que nós falamos que elas não têm bens, mas na verdade os bens é que a têm. Na verdade elas são escravas do dinheiro, escravas não só do que elas têm, mas também da ambição. E isso vai gerando insatisfação crônica, porque a pessoa que busca preencher o coração ou busca satisfação nos bens, no dinheiro, ela vive insatisfeita. É uma insatisfação que vai levando a um vazio e uma vida sem propósito. Vai juntando, e o texto fala aí que se você vive assim, você está trabalhando para o vento. Que coisa terrível. Versículo de número 16. Também do seu trabalho você não poderá levar nada consigo. Versículo 15 diz. Agora também o texto diz no versículo 16: também isso é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Quem vive trabalhando apenas para ganhar dinheiro e para ter mais, ele vai ficar dominado por uma compulsão de sempre querer ter mais, um vazio, vai trabalhar para o vento. A Bíblia diz que isso é avareza, ou melhor, não apenas que é avareza, mas que isso é idolatria. A Bíblia diz que a avareza é pecado de idolatria. A pessoa idolatra o que ela tem, o que é material, dá segurança a ela. Ela acha que isso vai resolver quando ela ficar doente. Ela acha que ela vai poder fazer tudo o que o coração dela pedir. Isso é amor ao mundo. E a Bíblia diz, irmãos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Leva as pessoas a inimizades, a competições, a inveja. Começa a ficar incomodado com quem tem o que ela não conseguiu, a achar que se ela tiver um salário melhor, se ela conseguir ganhar algo que ela almeja, ela acha que isso vai preencher. Irmãos, a sabedoria de Deus nos ensina a buscar a satisfação na simplicidade. Como é bom quando a gente está satisfeito com o que a gente tem, mesmo que seja pouco. Eu conheço pessoas que têm muito pouco e são felizes. E todos conhecem pessoas que têm muito, mas são tão miseráveis, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Elas não têm vida, elas não têm saúde, elas não têm paz. Sobretudo, elas não têm a presença de Deus. Então, o amor ao dinheiro é que leva as pessoas à inveja, a oprimir uns aos outros e a essa compulsão. O texto de Eclesiastes 5 diz que o rico, não só a pessoa que tem muito, o rico no sentido de ter, não tem pecado algum, porque a Bíblia até diz que Deus, Ele permite que alguns tenham mais, mas quem começa a amar o dinheiro,
ele começa a perder o sono por causa do que ele tem, ele começa a perder o sono porque ele quer ter mais. Versículo 11: onde os bens se multiplicam os que dele comem, pessoas que vão chegar para tirar proveito. E que proveito, o texto diz, tem os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? E aí o versículo 12 nos diz: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Quantas pessoas hoje escravas de medicamentos para dormir, porque elas ficam preocupadas. O texto diz que da preocupação vem os sonhos. A pessoa, ela tem sonhos e ela acorda pensando no que ela tem, no que ela quer ter, e no trabalho, e nas outras pessoas ao seu redor que têm mais do que ela. Irmãos, o texto chega a nos dizer algo muito forte, que quem vive apenas pelo materialismo, ele está comendo o pão nas trevas. Perceberam isso? Que coisa tremenda que a palavra do Senhor nos dá conta, que quem vive assim está se alimentando nas trevas. Versículo de número 19: quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Então existe uma bênção de você desfrutar do trabalho na presença de Deus. Agora no versículo 17 diz: em todos os seus dias, falando do ganancioso, comeu o seu pão nas trevas. Como eu sei que eu estou nas trevas? O texto diz: com muito enfado, com enfermidades e indignação. Quando o nosso trabalho só nos dá cansaço, só nos dá indignação e nos deixa enfermos, nós não estamos trabalhando com a satisfação, com a simplicidade e com o temor de Deus. E é assim que eu concluo, porque o texto diz também que, irmãos, que nós nascemos e morremos da mesma maneira, sem nada. E concluindo, o último conselho que o texto nos dá é que só há satisfação quando nós desfrutamos do nosso trabalho na presença de Deus. O trabalho é uma bênção. Então não é o seu local de trabalho que vai trazer essa insatisfação. O que traz a insatisfação é quando a gente trabalha sem a consciência que trabalhamos para Deus, que trabalhamos na presença de Deus, e que a satisfação não vem do que eu faço ou do que eu tenho. A satisfação deve vir de saber que eu vivo para Ele, para a glória dEle. E aí, mesmo que o seu trabalho seja cansativo, talvez não seja o ideal que você busque, e você pode orar e deve orar por isso, para Deus te dar uma outra forma de trabalhar, é lícito, mas enquanto o Senhor permitir você no mesmo lugar, você vai estar satisfeito em Deus, porque a satisfação vem de reconhecer o Senhor, da presença de Deus, conforme os últimos versículos que a gente leu, o 19 e o 20. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e deu poder para comer, podendo receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Coisa maravilhosa é quando você trabalha, está satisfeito com o que tem, desfruta do que tem, e ora, e trabalha, e estuda, se prepara, para que o Senhor também te dê mais recursos, mas a sua satisfação não está nessas coisas, está no Senhor, porque você reconhece que tudo é dom de Deus, sua família, seu trabalho, seus bens, tudo é dom de Deus, e Ele enche o nosso coração. Versículo 20: não ficará pensando muito nos dias de sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. A verdadeira alegria e contentamento vem da presença de Deus. É Ele que enche o nosso coração de alegria. É a consciência da presença de Deus que faz com que a gente reconheça que tudo vem dEle. E isto é que vai encher o nosso coração de alegria. Vamos orar que o Senhor nos dê uma vida mais saudável, um estilo de vida com mais paz e satisfação.
Pai amado, obrigado porque nós temos o Senhor, a Tua presença, a Tua palavra, e a nossa oração é que o Senhor nos dê sabedoria, para que todos os dias possamos vigiar o que falamos, ser prudentes diante do Senhor, buscar, ó Deus, a simplicidade, porque a Tua presença é que realmente importa, e ó Deus, que nós possamos desfrutar de tudo, para a glória do Senhor, no temor do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.